Olá pessoal, então nós vamos tentar nessa videoaula fazer um paralelo entre o pensar funcional e o pensar terapêutico, no intuito de facilitar o nosso estabelecimento de metas quando estamos tratando o nosso paciente. Então, quando a gente pensa terapeuticamente, a gente tem que pensar no que ocasionou o processo patológico, a gente tem que investigar bem isso, como está o andamento do processo patológico, quais são as disfunções que esse nosso paciente ele apresenta, e essas disfunções nós vamos ver lá na frente que elas vão levar a incapacidades. Mas dentro disso tudo, uma coisa que geralmente a gente deixa de fazer, mas que é muito importante, é estabelecer qual é a nossa meta em relação ao paciente, né? O que nós queremos e qual é o prazo para isso. Quando a gente tenta pensar funcionalmente, é claro que a gente não vai esquecer o que ocasionou a disfunção, né? Nós não vamos esquecer do processo patológico. Eu simplesmente fiz uma arrumação aqui para a gente tentar entender melhor como é que funciona o raciocínio para o estabelecimento de metas. Então, imagine que a disfunção ela leva à incapacidade. Então, depois que a gente definiu bem o quadro patológico do paciente, a gente tem que evidenciar qual é a principal incapacidade desse paciente. Porque se o processo patológico evolui da incapacidade, aí a gente pode estar restringindo o paciente de uma participação social mais efetiva. Então, dentro dessa incapacidade, depois que a gente diagnosticou a incapacidade, a gente vai ser capaz de levantar as nossas metas e definir melhor o nosso prazo para alcançar esse objetivo. Então, pensar funcional significa delimitar bem qual é a incapacidade do paciente e como nós vamos chegar até a melhoria dessa função, enquanto o pensar terapêutico ele é um pouco mais restrito, porque eu procuro tratar o que o paciente apresenta. Então, na realidade, eu não estou tratando o que ele necessita, eu estou tratando o que ele apresenta como condição de base. Então, vamos entender melhor esse raciocínio na medida que eu tenho um paciente. Então, tem um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico e agora ele se encontra com hemiplegia direita. Então, esse é um diagnóstico clínico do paciente. Hemiplegia direita, secundária a um acidente vascular encefálico. Se a gente for investigar melhor, a gente vai querer descobrir qual foi a área do cérebro acometida, se esse acidente ele foi isquêmico ou se ele foi hemorrágico. Quando a gente está pensando na parte funcional do paciente, eu preciso entender, eu vou tratar a hemiplegia direita do paciente, mas se naquele momento o paciente ele pode me apresentar outro sinal, que seria uma incapacidade de transferir de deitado para sentado. Então, muitas vezes, a gente não define metas, a gente define meta quando a gente identifica qual é a disfunção. E quando a gente correlaciona a disfunção à real incapacidade do paciente. Então, eu tenho um paciente vítima de AVE, cursou com hemiplegia direita, porém, esse paciente, eu tenho que trabalhar amplitude de movimento? Não necessariamente. Eu vou ter que estar trabalhando estímulos diversos nesse hemicorpo, com certeza, mas eu preciso ter um enfoque. Então, talvez, nesse primeiro momento, eu tente facilitar a transferência do paciente. E na medida que eu identifico isso e compartilho isso com o paciente e com a família, fica mais fácil para mim chegar até um sucesso terapêutico. Ou seja, a minha meta vai ser atingida, porque a minha meta é facilitar a atividade de sentar, facilitar a transferência de deitado para sentado. Mas será que somente quando eu identifico que o paciente é incapaz de transferir de deitado para sentado é o suficiente? A gente precisa começar a mensurar mais. Mensurar mais significa que a gente vai perceber quanto o paciente evolui. Então, no intervalo de tempo que eu estabeleci, por exemplo, eu tenho 15 dias para facilitar a atividade. Mas ele era incapaz quanto? Dentro dos 15 dias, que é um período longo, eu posso perceber a evolução do meu paciente. Existem algumas escalas que identificam isso daí. Eu aconselho para vocês a escala de Israel, está no blog, é uma escala muito interessante. Eu posso também qualificar. Então, a escala ela me ajuda a ter uma mensuração
né? Para mim estar estabelecendo um nível, um valor, mas a qualificação ela também serve de parâmetro. Então, nesse caso aqui eu coloco: o paciente necessita de total apoio para a transferência. Então, daqui a 15 dias ele vai estar como? Nesse intervalo ele vai estar como? Eu posso estar transformando esse total em parcial. Então, isso também é importante. Eu mostrar para o paciente: olha, eu tinha que te apoiar totalmente. Agora é só um apoio parcial. Você já está melhorando, você está evoluindo. Então, veja que a minha meta ela vai ser atingida. A gente vai trabalhar nesse intuito. Mas eu não disse para ele que eu quero que ele sente sozinho. Eu quero que ele sente com menos auxílio, gastando menos energia. Então, pensar funcionalmente seria nesse sentido. Além dessa disfunção que a gente apresentou aqui, dessa incapacidade, a gente pode ter inúmeras outras que eu poderia estar citando aqui também. Mas o importante não é o entendimento da disfunção em si, é entender o que a gente está buscando. Então, na medida que eu identifico qual foi a disfunção, qual a incapacidade desse paciente, eu consigo tratá-lo melhor. Veja que o termo incapacidade ele vai remeter à própria meta que eu tenho que atingir, que é o objetivo final, e também vai servir como um amparo diagnóstico, né? Então eu deixo de tratar o paciente que apresenta Parkinson. Eu estou tratando um paciente que, devido à rigidez, possui um déficit na amplitude de membro superior e é incapaz de pentear o seu cabelo. Então eu acho que fica um entendimento mais fácil. Contextualizando, a funcionalidade ela é a capacidade que a pessoa possui em cada momento para realizar tarefas de subsistência, para se relacionar com o meio envolvente e para participar socialmente. Entenda que sempre temos que partir de atividades mais básicas. Então, ser funcional é a AVD primária, é aquela atividade de subsistência, é coçar a cabeça, é ser capaz de puxar o lençol sozinho para se cobrir. Então, a partir desse momento, eu integro o paciente dentro de um nível de atividade específica e a gente vai tentar evoluir para uma participação social mais efetiva. Esse é o raciocínio que a gente deve englobar. O processo em si da deficiência ou da disfunção, então no caso do nosso paciente, ele teve uma deficiência neuromotora, só que para evoluir para uma incapacidade, significa que o paciente ele possui uma limitação na execução de uma atividade específica, certo? Só que o grande problema é a evolução da incapacidade para a desvantagem. Por quê? Porque eu restringo o paciente, ele não participa mais. Toda vez que ele for transferir de deitado para sentado, ele precisa de total auxílio externo. E muitas vezes esse total auxílio externo ele é feito por um leigo. E o leigo não vai estar estimulando com que o paciente entre no movimento. Então eu estou simplesmente restringindo o paciente de uma participação na atividade. Então quando acontece isso, o paciente ele não tem mais autonomia, ele é extremamente dependente.